Olá! Hoje a gente vai mergulhar num método antigo, mas olha, incrivelmente poderoso para buscar a verdade, que foi desenvolvido lá por Platão. E já vou adiantando, isso aqui não é sobre uma tática de debate para ganhar uma discussão, não. É muito mais uma jornada para nossa mente. Vamos nessa. Para começar, vamos pensar nesta pergunta, que é a chave de tudo. E se descobrir que estávamos errados não for uma derrota? E se, na verdade, for um presente? O verdadeiro ponto de partida para o conhecimento. É fundamental entender isso logo de cara. Para Platão, a dialética não era só uma técnica de argumentação. Era, de fato, um jeito de viver. Um caminho mesmo, para libertar a alma da ignorância. E essa jornada toda começa com um passo que pode até parecer meio destrutivo, mas é essencial. Antes de construir qualquer conhecimento, primeiro a gente precisa demolir as falsas certezas. Vamos ver como isso funciona na prática. A palavra-chave aqui é elenchos, ou refutação. E o mais interessante é essa ideia de ser um processo terapêutico. Pensa só, o objetivo não é humilhar ninguém numa conversa, de jeito nenhum. É, na verdade, curar a mente da doença talvez mais perigosa de todas, a ilusão de que a gente já sabe de tudo. E tudo começa de um jeito bem simples, quase ingênuo. Sócrates chega para alguém que se acha um especialista no assunto e faz uma pergunta humilde, admitindo a própria ignorância. É basicamente um convite para começar o diálogo. Aí, o interlocutor, cheio de si, dá aquela resposta que parece óbvia, sabe? A resposta do senso comum, que a maioria das pessoas aceitaria sem nem pensar muito. Essa certeza inicial é o ponto de partida. E aqui está a genialidade do método. Sócrates não vira e fala você está errado, não. Ele apresenta um contra-exemplo, uma situação que coloca a definição inicial em xeque e mostra que ela tem limites. Ele planta ali a sementinha da dúvida. Então, acontece o momento mágico. O interlocutor percebe a contradição no próprio pensamento. Aquela certeza toda desmorona e ele admite: É, eu não sei. E esse é o ponto crucial. A mente, agora livre das falsidades, está pronta para aprender de verdade. Então, resumindo, o processo tem essas 5 etapas bem claras. Começa com a pergunta humilde e termina com o reconhecimento da própria ignorância. É um método sistemático para, digamos, limpar o terreno da mente antes de construir algo novo. Ok, depois de demolir as falsas certezas, começa a segunda fase, a parte construtiva. Se o Elenchus era sobre esvaziar a mente do erro, agora é hora de ajudar a verdade a nascer, de dentro da própria pessoa. E aqui, Platão usa uma metáfora que é belíssima, a maiêutica, a arte da parteira. Sócrates se via não como um professor que deposita conhecimento nos outros, mas como uma espécie de parteiro intelectual, que ajuda as pessoas a darem à luz as suas próprias ideias. E essa comparação deixa a diferença bem clara, né? De um lado, o ensino tradicional, que muitas vezes trata quem aprende como um vaso vazio que precisa ser preenchido. Do outro, o método socrático, que parte do princípio de que o conhecimento já está ali dentro, só esperando para ser descoberto com as perguntas certas. Trazendo para um exemplo bem prático, no mundo do direito, uma coisa é a pessoa decorar uma lista de regras. Outra, completamente diferente, é ela ser desafiada com casos hipotéticos e, através do questionamento, descobrir por conta própria a lógica por trás daquelas regras. A compreensão fica muito, mas muito mais profunda. Essa jornada toda da dialética, desde a refutação até o nascimento da verdade, não acontece de uma hora para outra. Platão enxergava isso como uma subida, uma ascensão por diferentes estágios de compreensão. A base da escada, o primeiro degrau, é a doxa. É a mera opinião, sabe? Aquilo que se acredita porque ouviu falar ou porque simplesmente parece certo. É o ponto de partida da maioria de nós, uma crença que nunca foi realmente testada. O segundo degrau é a pistis. Aqui, a pessoa já sai da crença passiva e parte para a defesa. Não é mais só ter uma opinião, é começar a construir argumentos para justificar essa opinião. O foco ainda é defender a ideia original, mas já é um passo adiante. O terceiro nível, de anoia, é onde o pensamento crítico de fato acontece. É um momento em que se começa a reconhecer as contradições, como a gente viu lá no diálogo sobre a coragem. A pessoa começa a refinar as ideias, a enxergar a estrutura lógica por trás de um conceito. E lá no topo da escada está a noesis. É a compreensão pura, a intuição intelectual da essência de uma ideia. Aqui já não se trata mais de exemplos específicos, mas de captar a forma universal e perfeita do conceito, seja da justiça, da beleza ou da coragem.
Essa tabela resume essa jornada de um jeito bem claro. A gente sai da crença sem fundamento da doxa, passa pela argumentação defensiva da pistis, pela compreensão estruturada da dianoia, até finalmente chegar ao conhecimento completo da noesis. É um caminho de iluminação progressiva. E quando a gente junta todas essas peças, o que temos em mãos não é só uma teoria filosófica abstrata. É um verdadeiro manual de instruções para o pensamento, um modelo prático para buscar a verdade. E este quadro organiza tudo perfeitamente. A dialética é a arte do diálogo. A função dela, nos fazer subir em direção à verdade. Para isso, ela usa o elenchus para limpar o caminho, a maêutica para ajudar a verdade a nascer e nos guia nessa subida pelos níveis do conhecimento. No fim das contas, a grande lição é esta. A dialética de Platão é muito mais do que um exercício intelectual. É uma prática de vida. É sobre libertação. Libertar a mente daquela prisão confortável, mas totalmente ilusória, das opiniões que nunca foram questionadas. Isso nos leva à pergunta final, que é, na verdade, um convite. Depois de entender todo esse método, qual crença, qual opinião que parece tão certa e segura merece ser colocada sob o microscópio do questionamento socrático? A jornada final sempre começa com uma única pergunta.